dando seguimento aqui aos nossos vídeos sobre adenocarcinoma de cólon. Como vocês já podem ter visto no canal, já tem um vídeo que nós falamos sobre todos os aspectos técnicos das colectomias direita. Vamos falar hoje sobre as colectomias esquerdas, então relembrando que nesses vídeos nós ainda não falamos dos tumores de apêndice e dos tumores de reto, que aí ao longo aí do ano pretendo colocar esses vídeos, e já adiantando, vou tentar trazer alguns vídeos realmente comentados de cirurgia para a gente complementar esse assunto, que eu sei que consegue ajudar muita gente nesse ponto mais prático das cirurgias coloretais. Começando aqui pelos tumores do cólon transverso, voltando, então tomando aqui como base o manual da Sociedade Americana de Coloproctologia. Inicialmente a gente vai conversar aqui sobre os cânceres do cólon transverso, depois partir ali pros tumores do ângulo esplênico, e ali sim a gente vai perder muito tempo explicando algumas coisas da anatomia de drenagem linfática, trazer alguns artigos e vamos terminar ali com os tumores de sigmoide. Muitas das vezes é difícil decidir qual procedimento cirúrgico utilizar para o câncer do cólon transverso, pois o suprimento de sangue vem da cólica média juntamente com os vasos cólicos direito e esquerdo. Então o melhor procedimento é aquele que retira toda essa drenagem linfática regional, que se baseia no suprimento arterial e mesentérico correspondente. Então, quando nós temos tumores do cólon transverso, sempre é um grande problema para a gente decidir para qual lado que a gente vai completar essa ressecção, e muitas das vezes, então muitos dos cirurgiões preferem sempre fazer uma colectomia direita estendida. Um ponto já para a gente já fechar algumas coisas: todos os tumores do cólon transverso, então se o tumor ele é da flexura hepática até a flexura esplênica, então qualquer tumor nessa região do transverso, obrigatoriamente nós vamos precisar estar ligando ali a cólica média nesses casos. Então praticamente tumores de transverso é igual à ligadura da cólica média. O que vai mudar vai ser para qual lado que nós vamos fazer uma colectomia direita estendida ou uma colectomia esquerda. A gente vai já trazer alguns outros detalhes, principalmente do ângulo esplênico. Então a gente percebe que a maioria dos cirurgiões tenta fazer ali a colectomia direita estendida. As opções também são a colectomia esquerda estendida ou até mesmo a colectomia total. Eu já tive um chefe experiente do IANSP que falava que tumores do ângulo esplênico ele tratava com colectomia total. Demorei para entender isso daqui. Hoje em dia eu entendo, eu sei que é devido à irrigação, a alguns detalhes técnicos. Então tem muito cirurgião, não muito cirurgião, mas tem cirurgiões e a gente confia muito na opinião, que preferem ali por tumores de ângulo esplênico fazer uma colectomia total. A transversectomia, a colectomia transversal, ela também é uma opção, mas é um tipo de cirurgia que a gente vê menos os cirurgiões utilizarem, e a gente vai passar aqui para alguns aspectos técnicos. Então os cânceres de cólon transverso proximal são tipicamente tratados com a colectomia direita estendida, como eu já falei, e na maioria das vezes as lesões que vão ali até o transverso médio, transverso proximal, transverso médio, uma colectomia direita estendida vai muito bem. A gente sabe que a gente consegue uma radicalidade oncológica e talvez seja a melhor opção para esses pacientes com tumores do transverso, que vai ali até o ponto médio do transverso. Do transverso distal e do ângulo esplênico já muda um pouco essa conversa, tá? E vamos continuar aqui então o que o manual ainda traz pra gente. Então uma colectomia esquerda estendida, ela requer a ligadura do ramo principal da cólica média, além da artéria cólica esquerda, que é o que a gente vê nessa imagem. Então os tumores aqui já do cólon do transverso distal, na maioria das vezes nós vamos precisar fazer aqui a ligadura da cólica média, como eu já falei no começo, mais a ligadura da artéria cólica esquerda, preservando a mesentérica inferior. A gente vai já entrar nos detalhes anatômicos sobre isso daqui. A transversectomia, como eu falei, é um tipo de cirurgia que é trabalhosa, tecnicamente mais difícil, então muitos cirurgiões evitam fazer a colectomia transversal, mas é totalmente factível de ser feita. Então tem cirurgião que pode fazer, é bem descrita também, vai muito aqui da preferência do cirurgião e da experiência de fazer esse tipo de cirurgia. Também a preocupação sempre ali com a linfadenectomia adequada para as ressecções do cólon transverso. Por essas razões, muitos cirurgiões tratam as lesões do cólon transverso médio com uma colectomia direita estendida, que é mais fácil para a mobilização ali do ilho terminal para fazer uma anastomose ilho-cólica, fazendo uma ilho-transversa anastomose com o transverso distal. Então aqui, quando a gente consegue fazer isso, levar para o lado direito, a ressecção é muito mais fácil. Mas muitas das vezes nós vamos ter essas situações aqui, que são os tumores da flexura esplênica. E para falar sobre flexura esplênica, inicialmente eu quero trazer aqui o conceito que nós temos dos tumores do ângulo esplênico. Aqui, quando nós começarmos a falar sobre os tumores do ângulo esplênico, nós vamos entrar num assunto que ainda tem muita controvérsia. Ainda não tem uma uniformidade na literatura, então a gente pode ainda encontrar muita controvérsia, muitas condutas diferentes para esses tumores. Mas aqui pegando
pegando alguns bons artigos para tentar auxiliar a gente. Existe aqui um consenso de especialistas que tenta trazer algumas padronizações para o tratamento dos tumores do ângulo esplênico, e um consenso desses especialistas é sobre a localização dos tumores do ângulo esplênico. Então, quando nós falamos de tumores do ângulo esplênico, é mais correto nós falarmos de tumores da região esplênica. Então, existe aqui a flexura esplênica, e se tumores estiverem situados 10 centímetros proximais à flexura ou 10 centímetros distais a essa flexura esplênica, nós consideramos tumores do ângulo esplênico ou da região esplênica. Então, isso aqui é um consenso que para esses tumores aqui a gente tem que ter uma visão um pouco diferente, principalmente devido à sua irrigação e à sua drenagem linfática. E para isso, então, vamos tentar entender um pouco dessa irrigação, voltar em alguns pontos anatômicos e trazer alguns detalhes que de vez em quando a gente vê que alguns cirurgiões, alguns residentes da cirurgia se confundem com esses aspectos anatômicos dessa irrigação do colo. Então, como eu falei, aqui o transverso ele é irrigado pela cólica média. A cólica média, que é um ramo da mesentérica superior, possui seu ramo direito, seu ramo esquerdo, e a artéria mesentérica inferior, então, aqui possui o primeiro ramo, que é a cólica esquerda, as artérias sigmoidianas. Então, a cólica esquerda irriga tanto o ângulo esplênico como o cólon descendente, as sigmoidianas irrigando ali todo o sigmoide, e o seu último ramo, tem muita gente que esquece desse ramo aqui, que é a retal superior, que é o último ramo da mesentérica inferior. Quando nós ligamos aqui a raiz da mesentérica inferior, nós ligamos todos esses ramos, lógico, então para de ter fluxo para essa região. Porém, a gente tem que lembrar que a artéria marginal dos colos, né, a arcada de Drummond, essa rede colateral da mesentérica superior com a mesentérica inferior, que através dessa artéria marginal dos colos, é uma rede colateral extremamente eficiente. Então, quando nós ligamos a raiz da artéria mesentérica inferior, que faz a irrigação de todo esse ângulo esplênico e do cólon descendente, nós sabemos que essa artéria marginal, se ela tiver pérvia, se você não fizer a ligadura dela, lógico, ela vai conseguir suprir até boa parte desse cólon descendente. Então, por isso que quando nós fazemos a ligadura na raiz da artéria mesentérica inferior, mesmo ligando aqui a cólica esquerda, que iria irrigar todo esse cólon descendente, mesmo assim esse cólon descendente não fica isquêmico devido a essa rede colateral eficiente através da marginal dos cólon, da arcada de Drummond. Porém, se eu faço a ligadura da mesentérica inferior e faço aqui, nós vamos ver em algumas situações, nós vamos precisar fazer a colectomia esquerda, vamos precisar fazer a secção aqui do transverso distal, nós vamos ter que ligar a marginal do cólon aqui também. Então, nesse momento aqui, quando eu faço essa ligadura da artéria marginal, realmente eu acabo com toda essa circulação colateral. Então, muito provavelmente, eu vou ter que tirar todo esse cólon esquerdo, desde o transverso até essa parte do reto alto. Lembrando que o que vai segurar todo esse cólon proximal será a marginal dos cólons. Se a gente precisar fazer a ressecção do transverso distal, então a gente vai estar interrompendo esse fluxo da circulação pela artéria marginal dos cólons. E também aqui, então, quando nós fazemos somente a ligadura da cólica esquerda, a gente consegue retirar o cólon descendente e preservar o sigmoide, porque a artéria mesentérica inferior não foi ligada na sua base, então nós temos aqui perviedade para as artérias sigmoidianas. E também, mesma coisa, a gente vai ter a artéria retal superior fazendo toda essa irrigação do reto alto. Quando nós ligamos aqui um pouco mais abaixo, né, para fazer a retossigmoidectomia mesmo, então aqui sai a cólica esquerda. Se nós fizermos aqui uma ligadura da mesentérica inferior, uma ligadura que nós chamamos de uma ligadura mais baixa, nós vamos estar fazendo somente a retirada do sigmoide e precisamos também retirar esse reto até a altura do promontório. Lembrando que quando nós fazemos essa ligadura da mesentérica inferior, da sigmoidiana, da retal superior, não existe uma rede colateral que vem de baixo para cima, né? Então, você ligou nessa topografia e ligou também a marginal, você obrigatoriamente tem que tirar pelo menos a nível do promontório. Deixando algum coto acima do promontório, muito provavelmente você vai ter um segmento isquêmico. Então, lembrar bem disso, que para a gente fazer a anastomose, por exemplo, com o sigmoide, nas colectomias que a gente vai já mostrar aqui, a gente precisa ter perviedade da mesentérica inferior, irrigando todo esse sigmoide aqui. E o contrário também, né? Quando nós fazemos a ligadura aqui mais alta da mesentérica inferior, se a gente precisar utilizar alguma dessas regiões que são originalmente irrigadas pela artéria mesentérica inferior, a gente precisa manter a perviedade da marginal dos colos. São detalhes aqui que a gente vê que de vez em quando tem cirurgião que se confunde e a gente pode ter problemas graves de isquemia desse coto distal do sigmoide e do reto alto. Só pegando aqui também já para a gente trazer mais alguns pontos da drenagem venosa.
mostrando essa relação do ângulo de Treitz com a veia mesentérica inferior. Então, a ligadura alta da veia mesentérica inferior se refere àquela ligadura que nós fazemos abaixo da borda inferior do pâncreas, né? Então, quanto mais alto, que mais perto da cauda do corpo, da borda inferior do pâncreas, realmente nós consideramos uma ligadura alta da veia mesentérica inferior. E aqui é um parâmetro anatômico que nós utilizamos muito para começar nossas cirurgias laparoscópicas, que é o ângulo de Treitz. É a veia que vai estar bem ao lado do ângulo de Treitz, tanto na cirurgia aberta como na laparoscópica. Essa veia é a veia mesentérica inferior. Muitas das vezes, até na cirurgia aberta, já começo ligando a veia mesentérica inferior, que isso já consegue me orientar alguns pontos anatômicos interessantes. Na cirurgia laparoscópica, nós fazemos aqui a abertura por baixo da veia mesentérica inferior e o nosso plano inicial é fazer a dissecção do mesocólon da fáscia de Gerota, que fica ali atrás, a fáscia do rim esquerdo. Então a gente vai fazendo ali aquela abordagem de medial para lateral na laparoscopia, né? Passando por baixo desse mesocólon do descendente do sigmoide, passando por baixo do cólon até encontrar a parede, e a gente deixa somente a linha branca de Todt à esquerda do cólon para a gente fazer a liberação em um segundo momento. Então é um tipo de abordagem que nós fazemos só para pegar aqui o gancho dessa anatomia. Então lembrar da ligadura alta, que é na borda inferior do pâncreas, e já também complementar aqui com esse conceito de ligadura alta e ligadura baixa da artéria mesentérica inferior. A ligadura alta seria na raiz, mais próximo da aorta mesmo, então na raiz da mesentérica inferior, e a ligadura baixa se refere àquela ligadura que nós fazemos após a bifurcação da cólica média. A mesentérica inferior deu o seu ramo, o primeiro ramo, que é a cólica esquerda. Quando nós fazemos essa ligadura aqui embaixo, nós falamos que estamos fazendo uma ligadura baixa da artéria mesentérica inferior. Em termos prognósticos, isso não tem diferença, já muito bem estabelecido que isso não tem muita diferença. Lógico que se o paciente tiver alguma linfonodomegalia evidente na raiz da mesentérica inferior, nós precisamos fazer essa retirada desses linfonodos nessa região. Voltando aqui, depois de ter passado por esses tópicos, voltando aqui pro manual, falando sobre os tumores da flexura esplênica e câncer do colo descendente, né? Então, os tumores da flexura esplênica e do colo descendente proximal são geralmente tratados por uma colectomia esquerda. A ligadura alta da cólica esquerda e do ramo esquerdo da cólica média vão ser necessários para essa cirurgia. A metade distal do cólon transverso e do cólon descendente precisam ser retirados e tipicamente nós realizamos uma transverso sigmoide anastomose, tá? Então, quando nós fazemos isso daqui, a raiz da artéria mesentérica poupando a retal superior precisa ser preservada para manter o fluxo para o sigmoide, como eu já falei. Se a anastomose coloretal for realizada, aí sim a artéria mesentérica inferior pode ser dividida. Então, mostrando aqui ligadura da cólica média, ligadura da artéria cólica esquerda, né? Então, aqui mostrando como se fosse um tumor mais de transverso médio. E nessa imagem aqui mostra a ligadura somente do ramo esquerdo. Como a gente vai ver, a gente precisa ligar a cólica média como um todo e o ramo aqui é a artéria cólica esquerda. E o que a gente vai fazer a anastomose vai ser a transverso sigmoide anastomose. Então, um tipo de cirurgia muito bem padronizada para os tumores do ângulo esplênico, porém, existem alguns detalhes técnicos de irrigação linfática aqui pra gente, que a gente vai já mencionar. A veia mesentérica inferior, ela é dividida adjacente ao ângulo de Treitz, como eu já mencionei. Para algumas lesões proximais da flexura esplênica, é indicada uma colectomia esquerda estendida com divisão da artéria cólica média principal, tá? Então, como eu já mostrei aqui, esse artigo aqui também traz algumas imagens muito interessantes e a imagem que precisa ficar para a gente dos tumores de flexura esplênica é essa. Se o tumor estiver naquela região da flexura esplênica, como eu mencionei, seria do transverso distal e do descendente proximal, nós precisamos realizar a ligadura da cólica média e a ligadura da artéria cólica esquerda, fazendo assim uma transverso sigmoide anastomose, tá? Lembrando que esse transverso aqui, ele na maioria das vezes ele fica muito bem vascularizado pela iliocecocólica, pela cólica direita e até mesmo aqui pela marginal do colo ela consegue fazer uma irrigação bem eficiente desse ângulo hepático. Então na maioria das vezes a gente consegue preservar o transverso proximal e a gente consegue fazer essa anastomose do transverso proximal com o sigmoide, tá? Ou então ali com já o final do descendente, mostrando que a artéria mesentérica inferior aqui, ela é preservada. E uma coisa que a gente sempre teve muito receio foi de saber se a linfadenectomia aqui realmente está sendo eficiente. E para isso, né, existem vários artigos. Eu trouxe um artigo mais atual aqui, publicado na Surgery desse ano, que mostra aqui as vias de disseminação linfonodal para os tumores do ângulo esplênico, né? Então tem toda aqui uma introdução, traz muitos pontos interessantes sobre os tumores do ângulo,
mostra que esses tumores do ângulo esplênico são raros, em torno aí de 5% de todos os casos do cólon de câncer de cólon. Bom que não é tão frequente, trazem alguns desafios técnicos pra gente. E lembrar ali, né, uma coisa que eu não mencionei, mas que o ângulo esplênico, ele é considerado ali uma região de fronteira de irrigação arterial, tá? Então compartilha tanto o que é conhecido ali como um ponto isquêmico, que é o ponto de Griffith, né, que é essa região do ângulo esplênico que divide a irrigação tanto da mesentérica superior como da mesentérica inferior, que eu já mencionei anteriormente. Um outro aspecto pra gente que chama atenção é que essa região do ângulo esplênico geralmente é uma transição também de origem embrionária. Então o intestino médio, que dá origem tanto ao intestino delgado do ângulo de Treitz até o transverso médio, isso daí tem uma origem embrionária do intestino médio, e o intestino posterior ali, que já dá origem a essa região do cólon transverso distal até o reto alto. Então também tem toda essa questão embrionária, por isso que também a drenagem linfática muitas das vezes é muito errática nessa localização. E aqui então ele fizeram aqui a coleta tentando rastrear a disseminação linfática dos tumores do cólon do ângulo esplênico, tá? Então aqui ele vai começar a trazer pra gente alguns pontos sobre as cadeias linfonodais, uma coisa que a gente acaba não estudando muito, até porque não tem muita utilidade, mas aqui para esse artigo é interessante que a gente saiba. Então ele vai começar a classificar as cadeias linfonodais, tá? Então principalmente aqui pra gente a 221, 222, 223, 231, 232 e 253. Então a cadeia 221 se refere àqueles linfonodos pericólicos que correspondem ali a ramos terminais da cólica média. Então ali principalmente aqueles ramos que estão bem margeando na artéria marginal dos cólons. 222 são aqueles ramos intermediários da cólica média. 223 são linfonodos da raiz da cólica média. 231 são ramos também pericólicos provenientes da artéria cólica esquerda. 232 é da cólica esquerda propriamente dita, e 253 linfonodos da artéria mesentérica inferior. E aqui é muito interessante esse trabalho, porque ele traz aqui as cadeias linfonodais foram acometidas durante a avaliação desse estudo. Então foram avaliados aqui 94 dos pacientes que tinham tumores do transverso distal e 57 pacientes que tinham tumores do descendente proximal. Então a gente vai ver que existem algumas diferenças de disseminação linfonodal. Então a gente vê que aqui as cadeias 221, que é aquela pericólica em decorrência da cólica média, 222, que são os linfonodos intermediários, e o 223, praticamente todas essas cadeias aqui elas são acometidas por disseminação cancerígena para esses linfonodos dessas cadeias linfonodais. Já para esses do lado esquerdo, então do cólon descendente proximal, a gente vê que tem ali também linfonodos acometidos na cadeia 231. Seriam os linfonodos pericólicos provenientes da cólica esquerda, o 232 que é da cólica esquerda propriamente dita, e a raiz da mesentérica inferior, que ela é poupada. Então um conceito muito importante para a gente que vai ajudar é que todos esses tumores do ângulo esplênico, nenhum deles acabam disseminando para a raiz da artéria mesentérica inferior. Isso ajuda muito a gente a preservar a artéria mesentérica inferior, fazer somente a ligadura da cólica esquerda e preservar as sigmoidianas, e a gente consegue ter ali um sigmoide para fazer a anastomose, que muitas das vezes a gente tem muita dificuldade. Trazendo então aqui essa tabela, a tabela até traz uma visão geral dessa disseminação linfonodal, que os tumores do cólon transverso distal, todos eles aqui a gente encontra algum grau de disseminação para esses linfonodos da 221, da 222 e da 223. Então, a artéria cólica média, a raiz da cólica média, ela precisa ser ligada para os tumores do transverso distal. No transverso do cólon descendente proximal, a gente vê existe também disseminação para os linfonodos da 221 e da 222, que é o ramo esquerdo da cólica média. Tá? Para a raiz da cólica média, na maioria das vezes a gente não encontra, porém, a gente bem recomendado que a gente faça a ligadura dessa cólica média também, até para esses tumores do descendente proximal. E para esses tumores do transverso, a gente vê que somente ali os pericólicos provenientes da cólica esquerda que são acometidos. O 253 não tem nenhum tipo de disseminação, então até para os dois tipos de tumores aqui do transverso distal e do descendente proximal, a gente vê que a raiz da mesentérica inferior ela é poupada, não existe disseminação linfonodal para essa cadeia, tá? Então um ponto importante que a gente consegue preservar a artéria mesentérica inferior com tranquilidade. Já para esses tumores do descendente, a gente vê que existe algum grau de disseminação para a cólica média.
E exemplificando aqui então, né? Então, quando a gente tem todos esses dados, sabendo que os tumores do transverso distal e do cólon descendente proximal, eles têm um certo grau de disseminação para a cólica média, principalmente por ramo esquerdo da cólica média, é muito prudente a gente fazer essa ligadura do tronco da artéria cólica média e ligando também somente a cólica esquerda. Então, essa daqui é uma imagem que tem que ficar pra gente para os tumores da flexura esplênica. É um tipo de cirurgia muito boa para ser feita, a gente vai atender as principais necessidades oncológicas para os tumores nessa localização. Voltando então aqui para esse consenso de especialistas, foi perguntado para nesse consenso qual tipo de cirurgia eletiva eles mais faziam para os tumores no ângulo esplênico, na região esplênica, e a resposta da maioria foi essa cirurgia, uma colectomia esquerda que eles chamam de colectomia esquerda alta. É até um nome bem sugestivo, um bom nome para esse tipo de cirurgia, quando nós fazemos a ligadura da cólica esquerda e da cólica média. Perceba aqui que ele faz uma ligadura da cólica média meio que já poupando uma parte da cólica direita, tá? Então isso daqui ele não precisa ligar a marginal dos cólons muito próximo da flexura hepática. Isso contribui para a gente preservar o transverso proximal e conseguir fazer uma transverso sigmoide anastomose. Uma outra pergunta que foi realizada foi qual tipo de cirurgia deveria ser feita para aqueles tumores do ângulo esplênico em um cenário emergencial, ou seja, para aqueles pacientes com obstrução e com perfuração desse tumor. E a resposta foi que os cirurgiões eles preferiam fazer uma colectomia direita estendida. Só que essa colectomia direita estendida também eles se estendem até pro cólon descendente, fazendo a ligadura da cólica esquerda. Então, praticamente quase uma colectomia total, né? Então eles fazem toda a secção do cólon direito, do transverso e também do descendente, fazendo a ligadura da cólica esquerda, fazendo aqui uma iliosigmoide anastomose, podendo também ser feita também até a colectomia total. Alguns outros pontos aqui também foram perguntados nesse consenso de especialista foi a região por onde eles preferiam retirar a peça. A maioria dos cirurgiões respondeu que eles preferem fazer uma incisão periumbilical, já aproveitar a incisão ali de onde se passa, onde faz a punção para a passagem da ótica e já retirar a peça cirúrgica, e muitos dos cirurgiões preferindo também fazer uma anastomose manual terminal após essas colectomia esquerda alta. Também pegando aqui como gancho, só para a gente mostrar um pouco aqui de como que nós realizamos a posição dos trocáter para as colectomias esquerdas, e tanto para a retossigmoidectomia como para a colectomia esquerda mais clássica mesmo. Geralmente fazemos a punção supraumbilical para ótica. A mão direita do cirurgião nós fazemos uma punção de 12 milímetros aqui na fossa ilíaca direita do paciente. No hipocôndrio direito do paciente fica a mão esquerda do cirurgião no portal de 5 milímetros e os assistentes ficam aqui à esquerda para a gente colocar, geralmente a gente coloca só mais um trocáter de 5 milímetros na fossa ilíaca esquerda do paciente. Essa punção aqui para fazer o grampeamento do reto, na maioria das vezes nós não fazemos, mas também fica aqui a opção da gente fazer, principalmente quando a gente trabalha em tumores do reto mais baixo, né? Que aqui a gente não consegue ter uma boa angulação para entrar na pelve. Então uma dica também é quando a gente faz a punção na fossa ilíaca direita para passagem do grampeador, já fazer essa punção um pouco mais para a linha média, e isso daqui te facilita para entrar com o grampeador linear e fazer a angulação para fazer um grampeamento na pelve, até também para trabalhar um pouco melhor ali na pelve. E aí então, voltando aqui para a gente completar sobre as colectomias. Então falamos sobre os tumores do ângulo esplênico. Já para os tumores localizados no cólon descendente distal, realmente aqueles do cólon descendente verdadeiro, uma colectomia esquerda mais clássica ela é necessária. E aí a gente tem um grande problema, que aqui nós vamos precisar ligar a artéria mesentérica inferior na sua origem, ressecar ali o transverso distal até a porção alta do reto, tá? Então, pelo menos a nível do promontório. É importante observar que as tentativas de anastomose elas podem ser difíceis devido ao alcance e à tensão. Então, quando nós fazemos aqui realmente a colectomia esquerda clássica, que é a ligadura da artéria mesentérica inferior para os tumores do cólon descendente, nós precisamos dar a margem no cólon, né? Fazer aqui a ligadura do cólon transverso distal, ligar a marginal dos cólons, e aí aqui a gente precisa retirar todo esse segmento, que esse segmento vai ficar isquêmico. E aqui já vai uma dica: se esse transverso ele não chega aqui no reto, muito provavelmente é porque ele está preso pela cólica média. E aqui não adianta muito a gente ficar fazendo liberação da flexura esplênica, a gente sempre faz liberação do ligamento gastrocólico, mas se não chegar aqui o transverso no reto alto, muito provavelmente não vai chegar mesmo, a gente vai precisar ter algumas outras táticas. E existem algumas
algumas táticas para isso aqui, para quando dali o transverso, né, quando o cólon ele não alcança, algumas técnicas para a gente tentar levar essas anastomoses sem tensão. Então passar aqui um pouco mais rápido, só para a gente trazer alguns pontos técnicos, né? É um artigo que não tem tanto poder de evidência, né? São séries de casos, trazendo somente aqui para a gente observar e ter uma carta na manga, que é o procedimento de Deloyer e as anastomoses retroileais. Então o procedimento de Deloyer, geralmente a gente consegue fazer quando a gente faz a ligadura da cólica média, né? Então o cólon não chegou aqui para fazer a transverso retoanastomose, nós podemos fazer a ligadura da cólica média e aí fazer essa rotação anti-horária do restante do cólon, tá? Então a gente faz uma rotação anti-horária do descendente dessa porção proximal do transverso para fazer uma transverso retoanastomose. Lembrar do detalhe de fazer apendicectomia para o paciente não ter ali o apêndice no hipocôndrio direito, caso ele venha desenvolver uma apendicite, não confundir essa sintomatologia, né, uma dor hipocôndrio direito, a gente até pensar em uma apendicite, né, para não postergar um provável diagnóstico de apendicite. Então esse procedimento de Deloyer, essa técnica a gente só consegue fazer quando a gente faz a ligadura da cólica média. Se porventura você quiser preservar a cólica média, existe um outro tipo de procedimento que seria essa anastomose retroileal. É você realmente fazer ali uma brecha entre os ramos ileais no mesentério e passar o cólon transverso aqui por dentro dessa brecha que você fez e fazer a sua transverso retoanastomose. Sempre ter muito cuidado aqui para ver se esse segmento não está ficando isquêmico, principalmente quando a gente liga a cólica média, para fazer o procedimento de Deloyer para não fazer com o segmento isquêmico. Então são dois tipos de procedimento que a gente pode fazer, cada um tem seus prós e contras nesse estudo aqui, mas como eu já falei, sem muito poder de evidência. Indo então para os tumores de cólon sigmoide, aí aqui a gente já vai tratar das retossigmoidectomias clássicas que a gente já conhece, né? Então o câncer de cólon sigmoide ele é tratado com uma colectomia do sigmoide, dependendo da localização do tumor. Para as lesões mais proximais, elas são melhor atendidas com a colectomia esquerda, como nós já mencionamos, e de alguns aspectos técnicos. Então, para uma abordagem medial lateral, geralmente nós fazemos ali todo aquele acesso que eu já mencionei, geralmente na cirurgia por vídeo que nós fazemos, por baixo da via mesentérica inferior e depois fazendo a liberação do mesocólon sigmoide, desde a origem da artéria mesentérica inferior, indo ali em direção à pelve. Sempre preservar aqui os nervos hipogástricos, um ponto muito importante dessa cirurgia, para o paciente não ter nenhum tipo de disfunção evacuatória, disfunção erétil. Então, cada vez mais a gente vem tendo esses cuidados com preservação neural. Tenta observar o ureter esquerdo, fazer a preservação também, e nesse ponto aqui a gente precisa tomar a decisão de ligar ou não a mesentérica inferior na sua origem. Então, como eu já mencionei, a gente consegue, para a retossigmoidectomia, fazer a ligadura abaixo da cólica esquerda, e isso a gente consegue preservar uma boa parte do cólon descendente, né? Então, para os tumores de sigmoide a gente consegue fazer isso, a margem vai ficar adequada, a gente vai ter um bom segmento do cólon descendente para fazer a nossa descendente retoanastomose. Alguns outros pontos técnicos mostrando nessas imagens, né? Então, aqui mostrando mais uma colectomia esquerda clássica, tá? E tentando só trazer alguns pontos, depois que nós fazemos todas essas ligaduras, a gente faz a liberação de todo o cólon aqui da fáscia de Toldt, né? A manobra de Mattox, que é a liberação do cólon sigmoide do retroperitônio. A gente vem ascendendo. De rotina, nós fazemos a liberação desse ângulo esplênico. Tem um artigo que eu vou já mencionar, só mais alguns pontos para a gente terminar. Sempre nós fazemos essa liberação do ângulo esplênico para fazer uma anastomose sem tensão. Sempre tomar cuidado com essa região esplênica para não ter nenhuma lesão inadvertida do hilo esplênico, você precisar fazer uma esplenectomia. A liberação ali do ligamento gastrocólico é uma coisa que facilita muito também. Na maioria das vezes eu venho liberando o descendente, quando eu chego na topografia do ângulo esplênico, aí eu completo de medial para lateral através da abertura do ligamento gastrocólico. Acho que isso aqui facilita muito a nossa visualização. E então trazendo só alguns outros pontos, né, alguns pontos de complicação dessa cirurgia, dessa cólon retoanastomose, né, que muitas das vezes nós fazemos ela de uma forma grampeada. Só completando então aqui, né, então a gente faz aquela cólon retoanastomose com o duplo grampeamento, a gente faz ali o grampeamento no reto alto para esse tipo de cirurgia, para retossigmoidectomia. Passamos aqui a ogiva no cólon proximal e fazemos essa anastomose com o grampeamento circular. E esse artigo ele traz alguns riscos para a estenose dessas anastomoses, né? Então traz que a incidência é uma incidência que pode variar até 30% dos casos. Então, para quem já teve essas estenoses dessas anastomoses, são
anastomoses realmente muito difíceis de serem tratadas. Na maioria das vezes a gente precisa fazer muitas dilatações endoscópicas até ter um bom resultado. E esse artigo ele conclui que essas estenoses muitas das vezes elas são provenientes de alguma região isquêmica da anastomose. Então o artigo ele traz alguns fatores de riscos e fatores que podem minimizar o risco dessas estenoses, dessas anastomoses. Traz então que o conceito de estenose de anastomose é quando você não consegue passar o aparelho de pelo menos 12 milímetros, então um diâmetro de 12 milímetros ou menos daquela anastomose nós já consideramos estenose, e que também estenoses são para aqueles pacientes que tenham alguma disfunção evacuatória em decorrência dessa complicação. A ligadura alta e ligadura baixa que eu já mencionei traz que múltiplos grampeamentos também do reto são quando nós realizamos pelo menos mais de um. Então 2 ou mais é considerado um múltiplo, são considerados múltiplos grampeamentos do reto. A gente já vai ver que isso tem implicação para a gente. Passando aqui um pouco mais rápido, só para passar sobre os fatores que seriam fatores de proteção para que aqueles pacientes não tenham uma estenose dessa anastomose. É realmente fazer a liberação da flexura esplênica. Então, como eu já mencionei, importante que a gente faça a liberação de rotina desse ângulo esplênico. A ligadura alta da artéria e da veia mesentérica inferiores também foi associado como um fator protetor de estenose da anastomose. Já fatores de risco seriam aqueles pacientes que nós realizamos múltiplos grampeamentos no reto, então 2 ou mais. Utilizar um grampeador circular de um diâmetro muito baixo, de 25 milímetros ou menos, então geralmente a gente utiliza ali de 29 para cima. Na maioria das vezes a gente consegue até utilizar 31, 33 milímetros. E os pacientes que tiveram alguma fístula clínica, mas não fístulas subclínicas, então esses pacientes também têm um risco maior de evoluir com estenose dessa anastomose. Um outro ponto também são os pacientes que têm uma ileostomia de proteção, têm um maior risco de estenose dessa anastomose, porém a gente sabe que isso aqui é um viés de confusão, Muitas das vezes quando o cirurgião ele faz uma colostomia ou uma ileostomia de proteção é porque aquela cirurgia já tem alguma certa dificuldade, aquele paciente já tem um histórico patológico de base que a gente já fica com um pouco mais de receio para esse paciente, a gente acaba fazendo uma ileostomia de proteção, mas a gente sabe que a ileostomia em si não traz esse grande risco. Traz aqui discussão de todos esses pontos, então para quem quiser ler depois é um bom artigo também, mostrando que a liberação da flexura esplênica, a ligadura alta consegue manter esse segmento do colo mais sem tensão, a anastomose ela fica sem tensão, fica menos isquêmica, o tamanho do grampeador também, e inclusive aqui traz uma recomendação da FDA, que traz essa recomendação muito importante, que muito cirurgião acaba ignorando isso, mas que é uma recomendação formal da FDA, que é não realizar o entrecruzamento de linhas de Gram, porque isso pode estar associado com maior risco de fístulas de anastomose. No Instagram, logo mais eu vou tentar trazer esse documento aqui pra gente também ter de informação, saber que o entrecruzamento de linhas de grampo não é uma coisa tão sem risco assim. Então, terminando, só traz alguns outros pontos e traz que alguns outros fatores inerentes ao paciente, como sexo, idade, IMC e tabagismo, não foram associados com aumento de risco de estenose dessas anastomoses. Bom, então o que eu tinha para falar sobre os tumores de colo esquerdo é isso. Lembrando, que a gente ainda vai trazer mais outros temas sobre os tumores coloretais. Então acho que é um vídeo que a gente consegue trazer muita informação. Não deixe de compartilhar com outros profissionais, com outros residentes aí, até alunos da graduação que possam ter interesse nesse assunto, que possam se beneficiar desse assunto. E não esqueçam aí de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.